Vamos aí ter esse tempo de oração. Senhor, nós te agradecemos, podemos nos reunir hoje em teu nome, para a tua honra, para a tua glória. Nós nos reunimos porque somos teus filhos e queremos, Pai, te conhecer mais, nos aprofundar na tua palavra, para que sejamos capazes de discernir a tua vontade, entender, Pai, os teus propósitos, para que fique claro na nossa mente e coração o caminho do Senhor para as nossas vidas, para a nossa igreja, Pai. Que esse tempo seja edificante, que possa abençoar as nossas vidas e sempre, Pai, produzir no nosso coração maior devoção ao Senhor. Nós oramos em Cristo. Amém. Bom, vamos lá, nossa última aula aí do Pentateuco. E segunda aula aí para a gente tratar de Deuteronômio, né? Só passando aí e relembrando. Ih, peraí. Foi, mas parou aqui, eu acho. Não, porque não, o laser está funcionando, tá? A pilha está... Mas lá, a gente está, né, estudando aí o livro de Deuteronômio. Foi? A importância da gente estudar o livro de Deuteronômio, né? É uma ponte ali, uma transição na história de Israel, toda a teologia do Antigo Testamento é baseada na lei, na aliança ali que é renovada com Israel no livro de Deuteronômio, e é um dos livros mais citados, e parou de novo, mais citados no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Um dos 4 livros do Antigo mais citados no Novo. O nome do livro, a gente viu as diferenças ali, né? No livro, o nome em hebraico são estas palavras, isso ajuda a gente até a ver as transições do livro de Deuteronômio, mas em grego é a repetição da lei, né? A segunda lei, a cópia da lei, né? Porque a maior parte do conteúdo da lei é uma repetição lá de Levítico, apesar de serem inseridas novas leis. A gente falou sobre as divisões do livro, uma característica lá, parece o tratado de suzerania, né, do Senhor com o vassalo, de Deus com o povo de Israel, da mesma forma que era o tratado de reis com o seu povo naquela época, né, na época em que Deuteronômio foi escrito. O livro de Deuteronômio é para deixar claro essa aliança, né? A parte de Deus para com o povo e, principalmente, o comportamento do povo para com Deus. E a lealdade lá que Deus espera de Israel, né? Os pontos importantes que a gente colocou. O monoteísmo, só existe um Deus, e vai existir um lugar para adoração, ainda mais eles lidando com povos que eram politeístas, os cananeus, eles precisavam ter bem firme ali na mente e coração, só existe um Senhor sobre nós, só existe um Deus verdadeiro e digno de adoração. A justiça retributiva, quanto lá, bênção e maldição, se você cumpre, é abençoado. Se você falha ali para com Deus, existem as maldições, né, que o livro de Deuteronômio descreve. E Deuteronômio é para deixar claro ali que Israel, diante dos outros povos, é um modelo, que Israel é um povo que é sacerdote, é através do povo de Israel que os outros povos poderiam conhecer, se aproximar, adorar a Deus. E fica claro também a fidelidade de Deus, uma vez que Israel continua falhando, mas Deus não rompe ali a aliança com o povo que ele elegeu, que ele separou, né? Ele permanece fiel, apesar de Israel falhar como modelo, falhar como sacerdote, né? E não cumprir a lei, falhar na questão da idolatria.
E a gente viu como que Deus ele se apresenta aí para Israel, né? No livro de Deuteronômio, fica claro a gente entender e a gente lê os textos ali de Deuteronômio sobre Deus, né? Como ele é próximo, amoroso, o fato dele disciplinar e não castigar, né? São coisas diferentes. Castigo é puramente punição, puramente para causar dor. Disciplina é correção, é para instruir, né? Para você acertar ali as arestas. Deus ele é singular na questão de ser único, na questão da sua lei, ela ser única também, diferente das leis dos outros povos, e é um Deus ciumento. Só eu sou o Senhor sobre vocês, não divido, né, vocês, o povo de Israel, com nenhum outro Deus. Né? Essa é as características de Deus que a gente consegue ver no livro de Deuteronômio. Então, essas mesmas características a gente consegue perceber em toda a palavra, né? Em todo o resto da Bíblia. Yahvé, Javé, aí a pronúncia é perdida, né? A gente supõe que seja Yahvé, né? Jeová, aí numa adaptação mais aportuguesada, né? Mas a pronúncia não se tinham as vogais, e como o povo hebreu, né, o povo de Israel, não pronunciava o tetragrama, né, a pronúncia se perdeu. Porque sempre que lá no hebraico tem o tetragrama, né, as 3 letras ali que representam o nome de Deus, apesar de estar escrito, eles leem Adonai, o Senhor. Né, eles leem de outra forma. Isso é até automático para eles. Está ali o tetragrama, mas é Adonai. Então, a pronúncia do nome de Deus se perdeu. Então, depois, com os maçoretas, né, identificando as vogais e colocando lá os pontinhos que existem no hebraico para identificar as vogais, eles colocam o que seriam aí as vogais do nome de Deus, mas a pronúncia, se é dessa forma, não tem como a gente afirmar. Por isso que dá uma variada, né? Naquela música do Baruch, não é do Jeová Jireh, é do Eu Sou Grato, que fica lá, né? E eu aqui para ele pronunciar ali seria o nome de Deus, né? Mas o jeito que pronuncia, aí a gente Yahvé, Jeová, então não tem o certo. Né? O natural para a gente, ainda mais falando em português, seria Jeová, né? Ou Yahvé. Esses são os mais comuns aí da gente escutar. Mas são as características, né? Essas são as características aí de Deus que a gente vê não só no livro de Deuteronômio, na tratativa de Deus para com Israel, mas em toda a palavra, né? E a gente parou aqui a nossa aula sobre Deuteronômio. E vamos continuar vendo algumas coisas específicas aí da lei. Né? É um livro para se tratar da lei, da aliança. É um livro que coloca diante do povo de Israel ali o que eles deveriam cumprir, as expectativas de Deus para com o povo. Né? E cumprir a lei era uma questão do povo ser santo, né? Era uma questão do povo representar a Deus sendo modelo, era uma questão do povo ser sacerdote. Então, tem coisas importantes e singulares ali na lei, porque a lei de Deuteronômio, como a gente falou na semana passada, ela não é para ser comparada com as leis atuais, modernas. Né? A lei de Deuteronômio, se a gente comparar com as leis dos povos naquela mesma época, a lei de Deuteronômio é totalmente diferente. Né? Existem coisas ali sobre a moral, o cuidado que o povo de Israel deveria demonstrar que são diferentes dos outros povos. Isso justamente para que Israel se apresentasse como modelo, né? Para que Israel
ele pudesse afirmar, ó, o nosso Deus, ele é diferente. É um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus próximo, e a nossa lei reflete o seu caráter, né, reflete a sua vontade. Mas vamos aí, ó, qual seria o propósito da lei? Da lei geral. Vamos lá, da lei geral, lei humana. Qual seria o propósito da lei humana? Impor regras para serem obedecidas. Um detalhe importante, né? Não está ali à toa, né? Mas impor regras para serem obedecidas, isso tem a ver com a ordem, estabelecer uma ordem, né? Para que não haja bagunça ali. Então, aconteceu tal situação, vai se resolver dessa forma. Isso não pode ser feito para não ter tal resultado. Para que tudo ocorra bem, se estabelecem as leis. Mais alguma coisa que a gente coloque aí do porquê existe a lei? Para não se desviar no caminho do Senhor. Aí está num contexto até mais específico, espiritual. Né? Cara, punições, né? Isso está ligado ali a gente promover justiça, né? Sabendo que se você não cumpre, cara, tem uma consequência, né? Existe uma consequência. Se a gente pensar num contexto geral ali, lei humana, tá? Eu não estou falando de Deuteronômio. Hoje o Rodrigo não está aqui, então posso mostrar o slide tranquilo. Ele não vai estar aqui para falar de algum erro, né? Mas manutenção da ordem, garantir deveres e direitos, né, resolução de conflitos, promover o bem comum, promover a justiça. Se a gente olhar por cima a lei de Deuteronômio, é isso que ela vai transmitir. Para um povo, né, num contexto geral, você olhando de longe, ela está falando sobre isso. Um povo que precisa ser organizado, que cada um tem os seus deveres, que alguns têm os seus direitos, a gente quer a justiça, aí a gente já fala de justiça divina, não justiça humana. A lei de Deuteronômio é para promover e promove o bem, né? Ela define, inclusive, também resolução de conflitos, mas no contexto geral a gente olha, não, isso é a lei. Se a gente vai tratar ainda num contexto geral ali, Deuteronômio, a lei para Israel. Que importância ou papel tem a lei ali para o povo? Além desse básico, que toda lei humana tem, num contexto geral, a lei de Deuteronômio é para revelar, deixar claro, santidade de Deus e pecados do homem. Não é só sobre manutenção da ordem, como o Zé Luiz colocou para vocês lá na aula de Levítico, né? Tem a ver com a santidade de Deus. Então a lei aponta para a santidade de Deus, deixa clara a pureza de Deus, a grandeza de Deus e o pecado humano, a falha do homem em atender ou alcançar os patamares ali, o desejo de Deus, a alcançar aquilo que Deus quer ou exige. Então, a lei, ela revela, santidade e pecado, santidade de Deus, pecado do homem. Lembra como a gente colocou lá, uma característica do livro de Deuteronômio, preparar o povo para ser modelo. E dois dos textos que a gente leu semana passada, eles tratavam de maneira clara ali que a lei ia apontar para os outros povos a sabedoria e discernimento de Israel. De forma que os outros povos pensariam, caraca, tem um Deus que é presente ali, tem um Deus que é diferente, tem um Deus que é próximo, que Deus que age dessa maneira ali para com o seu povo, que Deus que manifesta esse cuidado.
Como esse povo trata órfãos, viúvas e mulheres de maneira diferente. Olha como esse povo ele se prepara para a guerra. Olha como eles tratam os prisioneiros de guerra. Olha como funciona a preservação ali do casamento. Todos os detalhes da lei demonstrariam que Israel é um povo sábio, é um povo que tem discernimento, e é um povo que só manifesta essa sabedoria e discernimento porque Deus entregou para eles a lei. Né? Deus determinou o que eles deveriam fazer. Né? A lei é para adoração a Deus. Né? Se aponta, revela a santidade de Deus, é para instruir o povo quanto à adoração ao Senhor. É para direcionar o povo para isso. Né? E também para apontar aí a justiça divina. Né? O que Deus faria, o que só Deus, né, pode realizar, como Deus disciplina, como Deus vai corrigir o seu povo, como Deus quer purificar o seu povo através da lei, de forma que eles possam perceber o pecado, evitar o pecado, fazer o correto, refletir a santidade de Deus, como Deus quer preservar o seu povo e instrui eles sobre a guerra, e usa Israel como um instrumento também para punir os povos ali cananeus, por conta da sua maldade, da sua idolatria, da sua injustiça. Então, o livro de Deuteronômio e a lei ali que Deus entrega ao povo aponta para a sua justiça. Agora, o que Gálatas ensina para a gente sobre a lei? Sobre o propósito da lei? Serviu como aio, guia, né, como o tutor ali. Era uma coisa só para preparar, apontar para alguma coisa. Né? Em algum momento, o tutor ele deixa de ser útil. Né? A gente não precisa mais do cuidado dele. E eu me lembro, teve um período na escola que matemática para mim não estava dando certo. Né? Não estava rolando. Equação de segundo grau, equação linear, não estava acontecendo. E ainda mais, meus pais precisaram fazer uma viagem para Niterói, lá no Rio de Janeiro, e eu e minha irmã iríamos acompanhar, a gente ia ficar uma semana e pouquinho fora, ia perder mais aulas de matemática e a coisa ia piorar. Com isso, né, um dos professores era da igreja, da nossa igreja, e minha mãe pediu para ele me dar aulas particulares, para me ajudar ali, principalmente para o conteúdo que eu iria perder nessa uma semana e meia. E depois que ele passou, a gente teve algumas aulas lá, ensinou algumas coisas, até que a apostila lá, o material não estava passando. Eu consegui aprender, peguei o jeito. Pronto, não precisei mais da tutoria das aulas ali com o professor, né, fora da escola. A lei, segundo Gálatas, ela tem esse mesmo propósito. Até determinado ponto, até que viesse Cristo, até que a graça ali em Cristo fosse estabelecida através da sua obra, a lei cumpria um papel. Quando vem Cristo, quando ele cumpre a sua obra, quando a salvação ali é estabelecida no sangue de Cristo ali, a lei ela perde o propósito ali de ser um tutor ali para o povo. Né? A gente vive agora debaixo da graça, não da lei. Além de tutor, alguém se recorda de mais alguma coisa que Gálatas fala sobre a lei? Não, é só dos textos ali,
Mas a lei, ela não justifica. Apesar do povo ter a lei, eles não eram salvos pela lei. A lei era um instrumento dado por Deus para que o povo pudesse caminhar de maneira sábia, com discernimento, através da lei, desse comportamento, refletir a Deus, a santidade, mas a lei, ninguém seria justificado pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado ali. Mas mediante a fé em Jesus Cristo, assim também nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Então, apesar da lei ter a sua utilidade, apesar da gente poder ir para Deuteronômio e através de Deuteronômio entender, conhecer o caráter de Deus, discernir a vontade de Deus para o seu povo, não há necessidade da gente recorrer à lei para ser justificado. Não há necessidade da gente se conformar, se enquadrar ali à lei para que nós sejamos aceitos por Deus. A gente não vai ser justificado, recebido ali por Deus por conta da lei. Ele é um mero instrumento para a gente que reflete algumas coisas sobre o Senhor. O caráter, a vontade dele, e é desse instrumento que a gente usa a lei agora, e não para a gente ser cumprida. Por isso que a gente não vai guardar o sábado. Por isso que a gente aqui, a maioria de nós, gosta de uma carne mal passada. Mas a lei fala que ninguém pode comer sangue. Torresmo, quem gosta de torresmo? Está em pecado. Está em pecado, porque a lei fala que não pode. Olha lá. Feijoada no domingo. Gente, todo mundo pecador. Miseráveis, né? A gente gostar disso, né? Mas a lei, né, ela não tem mais esse papel sobre a nossa vida. Era um tutor, preparou o povo de Israel, fez dele modelo, sacerdote, e agora isso fica para trás. E agora, num contexto específico, ali da gente falar sobre, ainda sobre Gálatas, né, como Gálatas aponta o uso para a gente fazer da lei, uma das coisas é tornar o pecado conhecido. Como Gálatas fala lá, que a gente não entenderia o pecado se não fosse pela lei. Paulo ensina isso. Então, sem a lei, seria impossível, tudo seria possível. Seria impossível o povo de Israel discernir qual a vontade de Deus. O que é errado e o que é certo para Deus. Não, a lei vem para deixar isso claro. Esse é o papel da lei, tornar o pecado conhecido, revelar a santidade de Deus, mas também o pecado. E, tornando o pecado conhecido, a lei ela vem para refrear a maldade, apontando que o pecado está no coração de todos. Todos vão pecar, ninguém vai conseguir cumprir a lei de maneira perfeita, reconhecendo o pecado e a maldade no coração de todas as pessoas. A lei vem para refrear a maldade. É por isso que quando Jesus fala sobre divórcio, ele coloca lá, não, essa prerrogativa na lei existe só por conta da dureza do coração. É só por conta da maldade no coração de vocês que está lá. Só para a gente organizar e lidar com essa maldade, refrear essa maldade, tem essa cláusula sobre o divórcio. Mas esse é um papel da lei. Segundo Gálatas, além de refrear a maldade, a lei está lá para realçar a nossa incapacidade. Ninguém consegue cumprir a lei de maneira perfeita. Ninguém vai ser justificado pela lei, porque
não consegue cumprir. Né? Então, a nossa incapacidade de sermos santos por nós mesmos, pela nossa força, é escancarada, né? Fica claro. Você não consegue cumprir tudo, você não é justo. E porque você não consegue cumprir tudo, a lei aponta para o Salvador, para aquele que é perfeito, para aquele que cumpriu a lei de maneira perfeita, para aquele que imputa a sua justiça a nós, porque ele é justo. Então, a lei, apesar da gente olhar, ter o conteúdo da lei, a gente olha para a lei sobre essa perspectiva. Era para tornar o pecado conhecido, refrear a maldade, demonstrar a nossa incapacidade, principalmente a necessidade de um Salvador. A necessidade daquele que é perfeito. E uma vez que o que é perfeito ele veio, a lei ela perde ali esse direito de tutoria sobre nós. E ainda aí sobre a lei, como que Deuteronômio ele vai exigir ou lidar aí com esse processo do povo tendo contato com a lei. Era claro que alguns não conheciam, criança não nasce sabendo da lei, não é porque você nasceu debaixo da aliança ali com o povo de Israel que você ia entender ou discernir todos os preceitos da lei. Então, os que não conhecem, eles precisam ouvir. Mas ouvir não é sinônimo de aprender, de você absorver. Então, é ouvir, você precisa aprender, você precisa temer a lei e você precisa seguir fielmente a lei. Esse mesmo processo, a gente fala sobre, a gente aplica a conhecer a Deus, a conhecer a sua palavra. A gente só ouvir da lei, ouvir da palavra, a gente ouvir sobre o Senhor, não quer dizer que a gente o conhece, não quer dizer que a gente teme a Deus, não quer dizer que a gente está seguindo a sua vontade. É uma coisa superficial. E Deuteronômio instrui aos que não conhecem a lei, a passarem por esse processo, ao povo de Israel observar esse processo, para que justamente eles sejam ali profundos no compromisso com Deus. Moisés justamente começa o livro de Deuteronômio falando lá de novo, uma coisa que eu já falei na semana passada, evocando ali o compromisso do povo de Israel e chamando eles para serem melhores que os pais, melhores que a geração anterior, serem mais fiéis, que o compromisso deles seja levado a sério. Então, esse processo é observado no livro de Deuteronômio para levar o povo a esse compromisso. Olha, os que não sabem precisam ouvir, aprender, temer e seguir. Não é algo para ser colocado ali de lado. Até porque tudo sobre a lei só pode desaguar em bênção ou maldição. Se você conhece, teme, segue, e você está ali disposto a obedecer, tem obedecido, vai usufruir de bênção. Se você ouviu da lei, não a conhece, não entende, não a teme, não a segue, cara, o que você vai usufruir é maldição. Vocês lembram quais eram, de maneira resumida lá, a bênção que Deus daria ao povo de Israel por seguir a lei, por seguir a aliança? A gente falou semana passada. Conseguem resgatar aí na memória que estava ligada a 3 P's, 3 palavras que começam com P. Alguém falou prosperidade, não sei quem foi.
Não, prosperidade, paz e permanência. Exatamente. Não haveriam guerras, o povo seria próspero quanto aos bens, quanto à terra, quanto à colheita, e principalmente, eles não perderiam a posse, o direito ali à terra, eles não seriam invadidos, e a maldição específica ali quanto à permanência é exílio. Então, se obedecerem às leis, se seguirem as leis, eles não seriam exilados, não receberiam essa disciplina de Deus. Então, essas 3 palavras, elas resumem as bênçãos de Deus para o povo. Paz, permanência, prosperidade. E as maldições? Vocês conhecem aí alguma das maldições que Deuteronômio apresenta aí para o povo como consequência da negligência? No seminário, na biblioteca, tinha lá a recepção, né? Algum dos alunos estava sempre fazendo a recepção ali na biblioteca e tinha aquele sininho para você chamar o atendente ali, né? E algum aluno do seminário, na minha época, que ficava ali, né, cumprindo esse papel de atender ali na recepção, pegou um papelzinho e colou ali no sininho, né? Toque uma vez, senão todas as maldições do Antigo Testamento cairão sobre você. Acho que ele não gostava muito do som, perturbando ele. Mas quais eram as maldições? Aí eu obedeci. Era um aluno do 4º ano ainda, que corrigia trabalhos, eu obedeci com vontade. Alguma das maldições estavam ligadas a doenças e epidemias ali que aconteceriam no povo. Isso por conta, né, da negligência. Fracasso econômico, né? Se de um lado a bênção é prosperidade, a maldição seria um fracasso para o povo, fracasso econômico. As plantações elas não iriam vingar, a colheita seria pouco, eles iam semear muito e terem pouco, né? Eles iam plantar muitas vinhas, mas eles não iriam beber vinho, eles perderiam os bens para os outros povos, eles seriam oprimidos pelos credores estrangeiros. E esse fracasso econômico alcançaria várias coisas. A insegurança e a derrota militar. Se de um lado a gente tem a paz, do outro lado a gente tem guerra. Exatamente. O livro de Juízes é a prova clara dessa maldição, dessa disciplina de Deus para o povo de Israel. Porque sempre que eles negligenciavam o Senhor entregava o povo ao domínio de algum outro povo. E aí, quando eles se dobravam diante do Senhor, se lembravam do Senhor, se voltavam ao Senhor, Deus com misericórdia resgatava, levantando um juiz para libertar o povo desse domínio opressor. Só que o livro de Juízes são os ciclos disso acontecendo. O povo oprimido se lembra de Deus, é liberto, mas volta a negligenciar, é oprimido de novo, se lembra de Deus, é liberto. Mas a gente tem a insegurança e derrota militar. Um outro episódio disso, dessa negligência, é quando o povo está sobre a liderança do sacerdote Eli. E eles até mesmo levam a arca para a batalha, vamos ganhar dos filisteus, e Deus entrega eles para os filisteus, inclusive a arca é levada. Então, a gente terminando aí as maldições, a perda da liberdade do exílio, essa é a última coisa que o povo de Israel experimentou.
Primeiro o reino do norte sendo exilado, depois o reino do sul, Judá, também sendo exilado. Né? Parte da maldição tem a ver com as famílias. Os homens veriam as suas esposas e as suas noivas serem tomadas por outros, filhos e filhas seriam entregues como escravos, não haveria força no povo para proteger as suas famílias. Isso seria uma maldição de Deus pela negligência à lei, pela negligência à aliança. Então, o núcleo familiar ele seria perdido. A escassez e fome. A maldição que a gente percebe que o povo está experimentando no livro de Ruth. Quando a gente lê o livro de Ruth, Elimeleque, com toda a família, vai para Moabe porque não existe pão em Israel. A própria destruição ambiental, climática, com Elias, em que, por anos, não chove. Lá no reino do norte, em Israel. Por quê? Negligenciaram o Senhor, abandonaram o culto, a adoração a Deus, se entregaram ao culto a Baal, e Deus corta a chuva. Não vai haver água, com isso, o plantio de vocês não vai vingar, vocês vão semear muito, vão colher nada, vão plantar uva, não vão beber vinho. Isso era a maldição do Senhor, instabilidade social e política. O Reino do Norte, ele teve cerca de 5 dinastias, se eu não me engano. Depois que o reino foi dividido, 5 famílias revezaram sobre o reinado lá com o Reino do Norte. E esse revezamento não era legal. Agora vai você. Não, era por traição. Vinha um outro, matava o rei, matava a sua família, tomava o trono. Essa instabilidade social, política, era por conta do reino do norte, ali, Israel, ter abandonado o Senhor. Está negligenciando a lei, Pode falar. E não vinha, E não veio. Então, as maldições de Deus tem a ver lá com aquela justiça retributiva, a disciplina de Deus com o propósito de fazer de Israel o povo modelo, o povo sacerdote, e estão aí para a gente aprender que nosso Deus, ele disciplina, ele nos ensina, ele nos corrige. Fez isso com o povo de Israel, ele continua nos disciplinando, nos corrigindo, porque ele quer a nossa vida sendo vivida com ele, em intimidade, em excelência, Então vamos para o nosso intervalo, depois a gente segue. Vamos continuar aí o nosso tempo e vamos tratar de alguns assuntos que diferenciam Israel dos outros povos aí quanto à lei em Deuteronômio. Um desses assuntos, do conteúdo ali da lei, tem a ver com guerra. Já teve episódios de batalhas anteriores ali com Israel, mas como em Deuteronômio, o povo de Israel está se preparando para possuir a terra prometida, eles vão entrar em muitas batalhas, vão ter muitas guerras, e a lei prevê essas batalhas, e também organiza como e o que deve acontecer, o comportamento do povo na guerra, Então, quando a gente fala em Deuteronômio ali da guerra, a gente tem algumas características ali da lei, lá em Deuteronômio 20, sobre o povo guerrear. Primeiro, que eles precisavam se preparar para a batalha. Não era uma coisa
que o povo deveria ver assim com leviandade, né? Isso tem a ver, se a gente vai batalhar, nós precisamos temer ao Senhor, e a gente só está indo para a batalha porque Deus quem vai dar vitória, né? Não somos nós. Não será a nossa estratégia militar, a quantidade de integrantes aqui no Exército, não é isso que vai, né, superação numérica ali, isso não vai garantir vitória, não, é o Senhor. Então, o preparo para a guerra, ele inclui essa dependência, o temor a Deus, o papel que o sacerdote tinha nesse momento de lembrar o povo que Deus estava presente, Deus é próximo e Deus garante a vitória. Deus prometeu a terra e eles só estavam ali para possuir a terra prometida. Então, o capítulo 20 começa falando sobre Israel se preparar à batalha, né? Fala sobre a isenção ali do serviço militar, né? De quem não poderia servir. Né, quem tivesse construído uma casa nova e ainda não tivesse inaugurado a casa, não deveria ir para a batalha. Né? Quem tivesse plantado uma vinha e ainda não tivesse colhido os frutos da sua vinha, também não iria para a guerra. Né? Quem estivesse noivo e não tivesse ainda consumado o casamento, também não iria para a guerra. Quem estivesse com medo ou estivesse indo desanimado, ele não deveria ir para a guerra para não contaminar, desanimar os outros ali com a sua falta de fé e desânimo. Então, a isenção do serviço militar, você vê as características aqui são diferentes do que a gente vai ver numa lei comum. Você não pode ir porque usa óculos e seu grau é muito alto. Você não pode ir para o serviço militar porque você tem pé chato. Você não pode ir para o serviço militar porque seus dentes são muito ruins, isso vai custar caro, né, aqui para o exército, para a aeronáutica, para manutenção disso daí, você precisa de aparelho. Hoje nem tem muito problema com isso, né? Você não pode ir para o serviço militar porque você tem determinada doença, né? Você é muito magro, não tem nada disso, né? Hoje acho que eles pegam qualquer coisa também, né? Então estão precisando. Mas a isenção do serviço militar, você vê que os motivos são bem peculiares, né? Poder aproveitar daquilo que Deus está concedendo ou possibilitando o povo de ter, né? A casa, o plantio, né? O casamento, a família, inclusive preservando na batalha, né? Do povo ser contaminado por falta de fé e desânimo, né? É isso que estes que são isentos ali do serviço militar. E aí uma característica singular na lei sobre a guerra: oferecer paz antes do conflito. Tem que enterrar meu pai. Mas muda também, né? Isso daí agora não é mais relevante. Estamos indo e não interessa isso daí, não. Botou a mão no arado, não pode olhar para trás. Mas oferecer paz ali, antes do conflito, não era uma coisa usual nas leis daquele tempo. Né? Você ir para a guerra direto, vamos lá, você oprimir o povo para que ele se renda, e aí você tem esse domínio sobre eles, mas chegar para oferecer paz é uma coisa diferente. Né? Antes de atacar qualquer cidade,
Israel tinha que chegar e oferecer paz, né? Se a cidade aceitasse e se rendesse, todos os habitantes eles se tornariam, né, sujeitos a trabalhar para Israel, mas nenhum poderia ser morto, né? Não poderia haver ali não é motim, né? Eles não poderiam invadir a cidade para roubar, né? Então a cidade seria totalmente preservada, seus habitantes seriam preservados. Aí sim, caso eles rejeitassem a paz, a cidade seria cercada, ela seria conquistada, os homens seriam mortos, mas mulheres e crianças sempre a lei preserva. Essa é a prerrogativa da lei. Aí existem, inclusive, regras para aquilo que deve ser destruído e o que deve ser preservado ali na batalha. Durante o cerco, todas as árvores frutíferas elas não poderiam ser cortadas para fazer arma ou equipamento, né, porque elas oferecem alimento. Então aquilo ali tinha que ser preservado, não poderia ser destruído. Apenas as árvores que não dão frutos elas poderiam ser usadas. Então preservar o meio ali em que Israel iria dominar, né, iria ter para si, é um princípio da lei, um princípio que Deus estava transmitindo ali para o povo. Nisso sobre destruição e preservação, tem a condenação, né, total dos cananeus. Ali nada deles deveria ser preservado. A cidade dos cananeus, elas deveriam ser totalmente destruídas, os homens, assim, mulheres, as crianças. O objetivo disso era de que Deus ele evitasse que Israel depois se comprometesse com a adoração aos outros deuses e se corrompesse, né, com isso. Então, não só para isso, mas Israel estava sendo usado por Deus como um instrumento de disciplina para com esses povos, né? Instrumento da justiça divina sobre os cananeus. Como esse povo é terrível, é corrompido, como eles oferecem seus filhos em adoração aos deuses, né, eles precisam ser destruídos. Não é só com a preservação de culto, fé e adoração de Israel, mas a justiça divina para com os cananeus. Então, quando a gente fala de Deus enviando Israel para a guerra, e Israel tendo que destruir tudo, cara, é maldade de Deus. Inclusive, isso se torna um dos argumentos aí para ateus ou para aqueles que querem só crer no Novo Testamento, de que o Deus do Antigo e do Novo são diferentes. O Deus do Antigo é muito radical e o Deus do Novo é muito amor, então não tem como ser o mesmo. Mas o mesmo Deus que pune aqui com justiça os cananeus por conta da sua maldade, ele pune com bastante severidade lá Ananias e Safira. O mesmo Deus que pune com justiça aqui o pecado, ele lança sobre Cristo todo o pecado para que ele pague todo o preço. Então, os meios que Deus usa são diferentes. Aqui Deus está preparando um povo, aqui Deus quer a pureza, né, dentro desse povo, e para que isso ocorra, ele, também por conta da maldade dos cananeus, ele condena todos os cananeus à destruição. Sim, por exemplo, também lá São 6 povos, né, contra quem Israel iria batalhar ali e dominar. Então, esses que fazem parte ali da terra prometida, eles estariam totalmente condenados, né?
E um desses povos ali é o que Saul vai lidar, inclusive depois é reprovado diante de Deus, porque não obedece à ordem de Deus de destruir totalmente. Né? Não, ele com a desculpa de vou preservar o que é bom para adoração ao Senhor, preserva lá todo o gado, né? Traz bens materiais, e por conta disso vem, né, a exortação lá através de Samuel, e a reprovação total ali de Saul após esse segundo episódio de desobediência a Deus, né? Uhum. E isso causa o desvio de Israel, né? Então, Deus fala, ó, vamos destruir tudo para preservar vocês. Vamos destruir tudo porque esse povo é mau e vocês são instrumentos da minha justiça sobre eles. Ah, não. Vamos preservar isso e aquilo. Por conta disso, o povo se desvia. Então, tem a condenação desses povos aí, e a preservação dos prisioneiros de guerra. Isso é uma outra coisa, um outro detalhe ali sobre a lei que torna Israel diferente, né? Se um soldado israelita ele capturasse uma mulher prisioneira e desejasse tornar ela como esposa, ele deveria primeiro permitir que ela lamentasse a perda de sua família, né, por um mês. Existe a preservação ali não da cultura, né, do lamento, do sentimento dessa pessoa. Qualquer prisioneiro, mulher ou criança, eles não deveriam ser mortos, né? Após ele se casar, em algumas situações, ele não poderia largar. Né? Justamente, você trouxe um estrangeiro, você não pode descartar, devolver. Né? Então, os prisioneiros de guerra, como a lei trata os prisioneiros de guerra, de preservar a vida deles, de considerar a vida deles não só valiosa, isso é diferente. Para qualquer outro povo, foi dominado, você é um escravo agora. Israel colocava, alguns povos, isso faz parte da prerrogativa da lei de Israel dominar. Esses povos seriam colocados sobre trabalho forçado, mas nunca sobre opressão. Nunca sobre opressão. Isso é até uma coisa que o livro de Amós lida ali, né, na falha do povo de Israel. Porque os ricos estavam oprimindo, os estrangeiros estavam sendo oprimidos. Então, a prerrogativa da lei era de proteção, de preservação. Né, e de ser proibido o medo e valorizado, né, a dependência de Deus. Né? É proibido temer a batalha, é proibido temer o inimigo, porque que inimigo é esse diante do nosso Deus? É pequeno, é fraco, não importa os números, Deus vai entregar esse povo, essa terra para a gente. Então, o medo era proibido e a dependência de Deus era exigida, né? Porque só Deus concederia a vitória. Né? Só Deus entregaria a terra prometida. Então, preparar o povo para a guerra é uma coisa, uma característica aí do livro de Deuteronômio, da lei de Deuteronômio. Né? E também aí, lidar com as mulheres e viúvas. Né? Quando a gente fala da Bíblia ser misógina, né? A gente não acredita nisso. Quando a gente ouve sobre a Bíblia ser misógina, da Bíblia desprezar a mulher, né? A gente vê na lei a preservação da mulher, a preservação do seu papel, inclusive a preservação da sua dignidade, né? Dignidade e respeito na captura. Né? As mulheres e crianças, né, que eram capturadas na guerra, ela poderia ser absorvida ali como
um integrante do povo, né, através do casamento, mas ela poderia lamentar a sua perda, ela poderia e deveria, né, ser tratada ali como uma esposa legítima, não só uma escrava sexual que o cara pegou. Então, existe a preservação, do direito, da dignidade dessa pessoa. A lei do levirato, do resgate da viúva, que é o que acontece com Ruth. Ruth fica viúva, não tem uma descendência, e Boaz, por ser da família, ele aplica ali a lei do levirato e resgata Ruth, toma ela como esposa para que ela gere uma descendência ali na sua família. Então, a lei do levirato é para que a viúva ela não ficasse desamparada. Como ela não tem filhos, quem é que vai ajudar? Quem é que vai prover para ela alguma coisa? Quem é que vai cuidar dela na velhice? Não. Essa pessoa vai ficar desamparada? De jeito nenhum. A lei vai lá e gera esse recurso para que ela seja resgatada, amparada. A injustiça para com a mulher, para com as viúvas, isso é proibido. Perverter o direito da viúva, desprezando a viúva. E a lei, em Deuteronômio, tanto em Levítico também, ele sempre vai usar da experiência de Israel como uma base ali para gerar misericórdia no coração do povo. Lembra como vocês foram tratados? Vocês eram estrangeiros, escravos, não tinham nada, eram oprimidos. Esse não vai ser o seu comportamento. Lembra como vocês sofreram? Não é para vocês fazerem com que os outros sofram. Então, vocês não vão perverter a lei para que a viúva, a mulher, a criança ali, diante da guerra, fique desamparada. Pelo contrário, você vai abraçar. Por isso que existia ali esse dever da solidariedade social. A cada 3 anos, era recolhido um dízimo para ser armazenado em uma espécie de fundo, para que esse fundo, esse recurso armazenado, pudesse ser usado para sustentar os levitas, sustentar estrangeiros no meio do povo de Israel, sustentar órfãos e sustentar viúvas. Então, olha a preocupação de Deus para com o seu povo, preocupação de que eles demonstrem misericórdia, cuidado. Que outro povo iria demonstrar esse cuidado? Que outro povo tem um fundo para cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro? Não, o estrangeiro é escravo. E aqui, de Israel, não. As mulheres também eram amparadas aqui por essa lei. As viúvas também eram amparadas por essa lei. Elas poderiam recolher os restos da colheita. É também o que a gente vê acontecendo com Ruth. É nesse episódio ali que ela conhece Boaz. Ela estava ali colhendo os restos daquilo que caiu no chão. E a honra da mulher, ela deveria ser garantida. Como? O divórcio, caso ocorresse, se fosse injusto, a mulher era amparada pela lei. Um homem ele podia conceder uma carta de divórcio se encontrasse algo indecente na sua esposa, mas o processo tinha que ser formalizado. Essa medida ela tinha como objetivo de proteger a mulher de acusações informais, de acusações injustas, e garantir que isso não ocorresse por qualquer coisa. Não, que fosse uma motivação legítima nessa carta de divórcio. A honra dela fosse protegida para que acusações mentirosas não fizessem dela ser
acusada de algo diante da lei, recebesse alguma punição diante da lei, por mentira, né? E também a garantia, por exemplo, da honra da mulher no noivado, né? Se um homem tivesse relação com uma mulher solteira, ele tinha que pagar ao pai, né, uma indenização, casar com ela sem ter o direito de divorciar. Né? Ele não poderia fazer isso, para que a honra dela não ficasse manchada. Né? Então, naquele tempo, né, acabei com a honra dela, e agora o homem tem o papel de proteger, assumir, né, aquela vida, a vida dessa mulher. Então, esses são alguns dos direitos que a lei garantia para as mulheres e viúvas. Coisas que a gente não vê nas outras leis. Né? Garantir direito de prisioneiros, mulheres, viúvas, de solteiras que tenham sido abusadas. Não. Né? Garantir direito e cuidado para que ela tenha sustento, né? Poder colher daquilo que está caindo, ser resgatada. Isso é prerrogativa da lei ali do povo de Israel. Não, a lei eles levavam com bastante seriedade. É dessa forma até que os saduceus tentam criar uma armadilha lá para Jesus. Né? Eles não acreditavam na ressurreição, mas eles colocam lá diante de Jesus o episódio. Uma mulher casou, não teve filhos, aí foi o outro irmão, resgatou ela, também não deixou filhos, morreu, foi um terceiro, resgatou, e aí ela teve 7 maridos e nenhum deles deixou uma descendência. Ela chega lá na ressurreição, de quem que ela é mulher? Sendo que eles nem acreditavam em ressurreição, e eles estão usando de um exemplo real, uma prática comum, que é do resgate. Né? Eles levavam a sério. Né? Boaz resgata a Ruth. A gente tem um episódio de Tamar, em que Tamar casa com um filho de Judá? De Judá, né? Casa com um dos filhos de Judá, não tem o filho, um irmão resgata e ele usa lá do artifício do coito interrompido e não gera descendência. Por conta disso, Deus mata ele, e até que Tamar usa de uma artimanha lá para que Judá assuma o compromisso aí do resgate, de gerar uma descendência, para que ela tenha filho, a quem recorrer. Então, era praticada com seriedade. Né? Inclusive, Deus encara, nesse episódio de Tamar, Deus encara com seriedade e compromisso, né? E até pune lá um dos filhos de Judá por não cumprir com isso. Né? Então, era comum. Né? Eu acho que acredito que das viúvas que a lei trata aqui, né, dos direitos, não necessariamente são viúvas que não têm descendência, né? Mas são viúvas que podem ter filhos, mas precisam ter o seu direito de ter o alimento, né, de sustento. Né? Pra gente é muito estranho, né? Muito estranho. O resgate? Boa pergunta. Ótima pergunta. A gente pode até ler. Aí, ó, vamos abrir aí, ó, em Deuteronômio 25, de 5 a 10.
Vamos lá, vamos ler aqui. A pergunta da Hortência foi quanto à prática da lei do levirato, né? Se ela era praticada com seriedade ali, toda viúva que não tivesse descendência, se isso iria acontecer, esse resgate, e outra se o irmão tinha que ser solteiro, né? Se ele não fosse solteiro, o que acontecia? Então vamos ler o texto aqui para ver se ele esclarece para a gente. Deuteronômio 25, a partir do verso 5. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes de Israel o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer, não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Não fala. Não sei se o café ajuda a gente nessa. Café, tinha que ser solteiro ou não? Não precisava ser solteiro. Então. Mas não, seria para casar, né? Ela deveria, a gente leu aqui, deveria se casar. Eles deveriam se casar, isso. Exatamente. Aí, ó, no episódio de Tamar, né? Tamar só vai até o sogro quando o irmão do seu marido morre, né? Então, compromisso de casamento, né? Aí só gerou, porque eu acho que aí era gerar descendência, né? Era esse o cuidado, o propósito, né? Vamos avançar aí, ó. Na lei, ela também tinha um cuidado ali com os estrangeiros. Mesmo que você não fosse de Israel, você tinha direito à igualdade de justiça, você deveria ser amado ali e acolhido. Tinha a proibição da exploração, né, desse estrangeiro ser oprimido, dele ser ali usado como escravo. A própria lei também, a escravidão que a lei reconhece é diferente do que a gente entende de escravidão, história do Brasil, os negros sendo retirados lá da África. Né? Não, ser escravo no Antigo Testamento era algo que você poderia se submeter se você reconhecesse que não tem como eu cuidar da minha família, eu não tenho recurso para isso, eu vou me submeter à escravidão, que era um trabalho para outra pessoa, que iria me gerar algum recurso, porque teria que dar alimentação para minha família, a moradia, e aí eu conseguiria cuidar da minha família. Né? Esse é o contexto de escravidão no Antigo Testamento. Inclusive, você não poderia, por opção do seu senhor, vamos dizer assim, ser escravo para sempre.
Ele não poderia te obrigar a ser escravo para sempre, porque a cada 7 anos você deveria libertar, né? Ele quis colocar, eu tinha uma dívida, ele não conseguia pagar, ele se submeteu aqui à escravidão. Eu não tinha recurso para cuidar da minha família, me submetia à escravidão. Eu sou um estrangeiro, não tenho recurso aqui, me submeti à escravidão. A cada 7 anos, todos esses deveriam ser livres, libertos desse compromisso de escravidão. Oi? Sim. E se essa pessoa ela quisesse continuar escrava, aí tinha que colocar um sinal de que, por opção dela, ela quis continuar servindo, né? Mas a proibição da exploração, né, de ser um escravo, você não vai ter nada, vai ser açoitado, dormir ao relento, não é essa a prerrogativa ali da lei para escravidão, né? Eles tinham o mesmo direito de recolher o resto da colheita, lá que as mulheres, viúvas, órfãos. Ele deveria ser incluído nas festas e celebrações, né? Israel deveria acolher ele espiritualmente, né? Como um povo que é sacerdote, que está representando a Deus e apontando a Deus, deveria receber os estrangeiros e fazer com que eles participassem. E sempre refletir na experiência deles no Egito. Olha como foi. Não será agora dessa mesma maneira. Vocês não vão repetir o que os egípcios fizeram com vocês. Vocês não vão oprimir. Né? Pelo contrário, vocês vão acolher, abençoar. E aí, uma das coisas do cuidado da lei, para a gente finalizar, que já vai tocar o sinal aí, e eu vou correr, é sobre a educação dos filhos, gente. É uma coisa importante ali, é um valor reafirmado aí no livro de Deuteronômio. Por quê? Porque o núcleo familiar era tão importante. Porque era onde eles deveriam aprender da lei, né? As crianças aprenderiam do seu compromisso com o Senhor, do que eram e quais eram os preceitos da lei no núcleo familiar. Esse era o papel dos pais, de transmitir esse compromisso. A gente vê lá em Salmo 78, né, naquele cântico, o compromisso do povo também, né? Contaremos às vindouras gerações os grandes feitos do Senhor, as maravilhas que Ele fez, né? Esse papel de transmitir os feitos, a lei, era para acontecer no núcleo familiar. E por quê? Também o núcleo familiar, ele significaria você gerar um legado. Por isso a família era tão importante, você educar os seus filhos era tão importante. Porque você tem que transmitir a lei e você tem que gerar um legado. E o legado é compromisso para com o Senhor. E aí, como que a educação ela deveria acontecer? Só para a gente ir até o final aqui. A educação dos filhos, ela tinha que ser intencional, né? Ela poderia acontecer de maneira informal, sim, mas ela tem que ser intencional. Não é aquela coisa de vou deixar rolar e vou dando um jeitinho. Não. É isso a lei, é isso que o Senhor exige, é esse o certo, isso aqui é o errado, né? Ela tem que estar sempre voltada a tratar o coração e não só o comportamento, né? Porque é para mudar o caráter, né? É para ele levar ali, para a vida, né? Ela tem que ser, essa educação tem que ser de forma insistente, né? E tem que acontecer na família, né? E não terceirizado, né? Então, o maior papel da educação é familiar, né? O maior papel de ensinar os nossos filhos sobre o Senhor, sobre a palavra, sobre o nosso compromisso, a devoção, são nosso compromisso, né? Compromisso dos pais, né? E não da igreja, da salinha, dos professores, né? E não que o culto cause algum efeito sobre os meus filhos, mas que eu, de maneira intencional, querendo alcançar o coração, para tratar o caráter, de maneira insistente, transmita isso.
Então, isso é um ponto importante aí da lei. Oi, Cris. Sim. É. Sim. Na educação, a igreja ela oferece um papel de apoio, né? De auxílio, não de. Aham. Então, aí, o compromisso, né, da família, que compromisso ele vê, né, a devoção dos pais, que devoção ele vê, que devoção os pais transmitem, né, e ensinam, tudo isso é compromisso e é para ser gerado ali na família, né? Então, vamos encerrar aí o nosso tempo. Isso foi um panorama de Deuteronômio, né, aí do Pentateuco. E lembrem de continuar orando pelo pastor Elias, né? Não deixem de orar por ele. E logo mais nos encontramos no culto aí para louvar a Deus, né?